Olá pessoal, vou fazer um vídeo sobre o neocolonialismo. Então vamos para o vídeo. O neocolonialismo é um termo é, criado, né, na Europa, né, e que foi utilizado, que foi um processo, né, de colonização, né, do continente tanto da africano quanto asiático, né, que ocorreu no século XIX e início do século XX. Né. Um dos motivos também para o surgimento do neocolonialismo foi a independência das colônias aqui americanas, né? Como, por exemplo, que teve os libertadores, né? Como Simão Bolívar, né? Que atuou no norte da Venezuela e Colômbia, e San Martín, na região do sul do Rio da Prata e Bacia do Prata, né? Então, em 1818 tem a independência do Chile, 1821 do México, 1822 do Equador, 1822 também a independência aqui do Brasil, 1838, né? Que lembrando que a primeira colônia americana que foi independente foi os Estados Unidos e a próxima foi o Haiti em 1804, né? Então, e depois foi as demais, né? Honduras, 1838, El Salvador também 1838, Bolívia, 1825, Uruguai, 1828, Argentina, 1816, Venezuela, 1819, né? Cuba, acho que foi em 1898, uma das últimas colônias assim, a se tornar independentes, né? República Dominicana, acho que foi em 1844. É, e Panamá foi a última colônia, em 1903, né? Foi a última colônia americana a ser independente. Então, diante desse cenário, né, das colônias antigas colônias americanas se tornando independentes, é, os europeus correram para tentar colonizar a África e a Ásia, né? Por exemplo, na Ásia surgiu a Indochina, né? Que são os atuais Vietnã, Laos, Camboja, né? Esses países, assim. Então, e por exemplo, né? Muitas nações europeias colonizaram, né? A África no século XIX, né? Depois da independência, né? Principalmente da e durante o processo de independência também das colônias americanas, né? Como por exemplo a Argélia, né? Que se tornou depois de 20, foi de 1830 a 1857, né? Que a França conquistou lá. Foi um período longo, né? De guerras, né? Contra a Argélia. E houve também, né? Outras nações. Por exemplo, a França de conquistar a Argélia, ela conquistou a Tunísia, a África Equatorial Francesa, a costa da Somália, Madagascar. Inclusive, uma curiosidade é que a Rússia também tentou colonizar Madagascar, mas não conseguiu, né? E os ingleses, né, colonizaram a Rodésia, que acho que é atual Zimbábue, União Sul-Africana, que é atual África do Sul, Nigéria, Costa do Ouro e Serra Leoa. A Alemanha conquistou, né, que entrou praticamente já em processo de unificação tardia, depois de 1870, então eles já entraram atrasados no processo do neocolonialismo. Então eles conquistaram Camerun, a África do Sudeste, é, África Oriental, Alemã, a Itália, que também entrou atrasada no processo de unificação, foi mais ou menos na mesma época, né? Eles colonizaram o litoral da Líbia, a Eritreia e a Somália italiana, né? A Espanha, o Marrocos, espanhol, a Costa do Ouro, a Guiné espanhola
e etc, né? Portugal ficou com Moçambique, Angola, Guiné e a Guiné Portuguesa. Então, os países, né? A Bélgica também teve o Congo, né? E o Congo foi com o rei Leopoldo II, que foi quando a Bélgica surgiu como país independente em 1830, né? 4 de outubro, 4 de agosto de 1830. E uma das primeiras coisas foi também, né? Depois que ela se tornou independente de forma tardia também a Bélgica. Ela se tornou independente até 8 anos depois que o Brasil declarou independência de Portugal. Pra vocês verem, a Bélgica correu para colonizar a, a África, acabou ficando com o Congo, né? E o rei Leopoldo II transformou o Congo como uma espécie de propriedade particular dele, né? Onde chegou a morrer 10 milhões de pessoas, né? No, durante a administração belga do Congo, né? Então, foi realmente algo brutal, né? Que muitas congoleses que não cumpriam uma meta lá, que eles tinham de cortar árvore, de explorar os recursos naturais do país, né? Enquanto colônia, eles tinham muitas vezes a mão cortada, né? Então, até os próprios outros monarcas não viam isso, um tratamento brutal que ele delegava, né, aos subordinados deles, né, súditos lá na África, com bons olhos. Então, eles acabaram forçando o cara depois a desistir, né, acho que em 1908, por aí, da colônia dele, né, o Leopoldo II, né, porque viram que não era, estava tendo um tratamento humanitário, né, então, e, e também tem a questão do fardo do homem branco, né, que fala que lá, acho que a Europa tinha a missão de tanto trazer na Ásia, né, quanto na África, a cristianismo e a civilização para os povos ditos atrasados, né, sendo que, principalmente na Ásia, né, não é mentira, porque lá na Ásia, sim, na África teve vários impérios, né, mas, grandes civilizações, mas na Ásia teve também, né, a China, por exemplo, né, um país milenar, grandes impérios, né, Império Quimer, vários impérios surgiram, né, na Índia, né, também, né, uma civilização muito antiga, né, que remonta lá por aí, por volta de 3.000 a.C., com Harappa, né, Mohenjo-Daro e Harappa. Então, seria meio, né, não é muito sincero, né, dizer que os caras seriam atrasados, né. Então, é isso. Por exemplo, na China, por causa do colonialismo, houve a Guerra do Ópio, né? Aquela história da Guerra do Ópio que vocês conhecem, né? Em que os ingleses queriam forçar a população chinesa a consumir ópio e o governo proibiu o consumo de ópio. Então, eles praticamente forçaram, né? Houve uma guerra, né? Duas guerras, na verdade, né? Acho que em 1839 e 1842, em que a China estava tão atrasada nessa época que eles ainda usavam na marinha deles navios de juncos, né? E a Inglaterra, obviamente, que eles usavam navios modernos na época, né? Então, havia uma grande defasagem tecnológica da China, né? Essa parte naval, né? Então, eles foram muito facilmente vencidos, né? E praticamente muita Hong Kong, né? E foi capturada, né? Até um filme que eu vi, acho que em 2016, há muito tempo, que mostra mais ou menos isso, né? Que a China estava sendo arrogante, por causa do tamanho, né, da China, que era grande e territorialmente falando, no país, né, e a Inglaterra sendo um país territorialmente pequeno, não representava uma ameaça, né, sendo que na verdade não era questão de território, né, e sim do poder militar e da tecnologia, que eram muito superiores da Inglaterra do que da China, né, que estava bem atrasada, né. Então, no final do filme até o imperador chora de vergonha, né, saber que ele perdeu, né, a guerra para os ingleses. Então, mostra mais ou menos isso, né, e teria desdobramentos, né, depois na Indochina, né, que eles, né, o primeiro país, para você ter uma curiosidade,
a tentar colonizar o Vietnã foi a China, ainda na Idade Antiga, né? Que realmente não era Vietnã, né? Era um outro reino, acho que desde do Bronze do Ferro. E, obviamente, que houve influências, né, arquitetônicas, né, nos costumes dos vietnamitas, né? Isso muito, né, por volta do século, acho que segundo, terceiro, né? De nossa era, por aí, né? Muito tempo atrás, né? Então, houve uma primeira tentativa, né? Acho que ainda de Nampa, se não me engano. Depois eu vou colocar aqui, mas houve, né? E depois, né, já na idade contemporânea, né? Dando um grande salto do tempo, vem a França, né? E depois vem os Estados Unidos, né? Então, e depois vem um processo, né, de descolonização da África e Ásia, né? A África teve vários impérios também, né? Tem a cidade de Cartago, teve o Império de Axum, teve o Império Achante. Tem uns vídeos que eu fiz aqui da África, né? E houve muitos impérios. Tinha aquela cidade de Timbuktu, né? Também, né? Que era um centro cultural na África. E houve muitas, né? Impérios. Império Songhai, lá que eu fiz um vídeo, né? Então, mas voltando, né? Então, depois a União Soviética ia ajudar financeiramente, né? Muitos desses países, acho que uns 160, mais de 10, acho que quase 17 países da África, numa tacada só, foram libertados, obviamente, com a ajuda financeira da União Soviética, né? Com a luta armada, né? Na Angola, por exemplo, surgiu aquele MPLA, né? Movimento pela Libertação da Angola. E houve muita luta, né? Resistência, né? Para eles se libertarem com a ajuda da União Soviética a partir dos anos 50 e 60, né? Quando começou os países a se libertarem, né? É claro que hoje a França ainda mantém algumas colônias, né, acho que 12, se não me engano, mas muitos países, quase todos já estão libertados, né? Uma outra curiosidade é que a única colônia dos Estados Unidos lá na África, acho que foi a Libéria, né? Então, essa é outra curiosidade, né? Acho que só dois países que não foram colonizados, que é a Etiópia, a antiga Abissínia, e eu acho que a Libéria, acho que foi um dos países que não foram colonizados, mas o resto foram todos. E depois disso, esse movimento, né, na Ásia também, né, os países foram se libertando com a ajuda da União Soviética, né, inclusive teve a Guerra do Vietnã entre 65 e 75, né, com a ajuda dos soviéticos, os caras conseguiram não só reunir o país, né, derrotar, né, os Estados Unidos e se reunificar em 75, né, sob um regime comunista, né, então algo que ficou alinhado a Moscou, né. Então, esse é o vídeo, né, então esse vídeo ainda não existia no canal, né, ainda pretendo fazer um vídeo sobre a Antártida. Então curtem, comentem, compartilhem, se inscrever. Falou! Até o próximo vídeo.